Tem um movimento que está acontecendo no Brasil, porque a gente está tendo um aumento de imóveis na planta, imóveis sendo vendidos. E junto com esse aumento de imóveis sendo vendidos, está tendo um aumento também de distratos que acontecem nesses imóveis na planta. Então tem uma estimativa, vou colocar aqui, lá em 2022, 10% das vendas realizadas no período ali no início de 2022 foram distratadas. Então a gente não sabe exatamente como tá agora em 2024, mas o que eu posso te dizer é que tem muitos distratos acontecendo. O que acontece? Poxa, a pessoa vai lá, compra um imóvel na planta e se arrepende. Distrato. Vai lá, compra um imóvel, perde o emprego. Distrato. Vai lá, compra um imóvel, achou que ia ganhar um dinheiro e não ganha aquele dinheiro. Eu já vi bastante isso no escritório de advocacia. Às vezes o cliente ele tá esperando que a ação dele dê certo, vai já, compra o imóvel, porque vai ter 2, 3 anos para pagar na planta, mas a ação não sai em 2, 3 anos, o que é normal. A gente sabe, a gente avisa o cliente, mas ele às vezes cria uma expectativa, não saiu o dinheiro, não vai conseguir pagar, não vai conseguir financiar no momento da entrega das chaves. Ocorre o distrato. Quem que precisa de um serviço, talvez você esteja pensando no óbvio. Poxa, esse cliente precisa de um serviço. Quem está fazendo o distrato precisa de um serviço. Não só eles, mas quem recebe uma ação de cobrança indevida do distrato, da multa, que são as incorporadoras, elas também precisam desse serviço. Então, se você está no mercado para atuar com pessoa física, você tem um cliente que é defender as taxas, os valores, as multas são justas para serem cobradas do seu cliente no retorno desse dinheiro. E um outro serviço que você tem é a defesa da incorporadora, também para preservar o direito dela de cobrar essa multa, porque afinal ela bloqueou a venda de uma unidade que traz recursos para ela construir, porque ela tinha uma intenção, uma promessa, um contrato de compra daquela unidade que foi despactuado, foi vinculado, foi cessado, foi distratado. E então ela também precisa ser ressarcida, precisa garantir que esses distratos não afetem ela de forma que ela não consiga construir, de forma que tem um grande potencial lesivo para a construção do empreendimento. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te trazer casos de defesa, não do cliente, do comprador, mas do vendedor. E para começar, você tem que saber uma lei, você tem que estar aí na tua cabeça. Se você quer atuar, você pensa em atuar, você pensa em indicar, fechar uma parceria para outras pessoas que atuem, mas você quer saber um pouco da matéria para fechar essa parceria, você tem que ter essa lei, ó. Lei 13.786 de 2018, que ela regulamenta o distrato de imóveis, tá? É a Lei Geral dos Distratos, que vai definir que no distrato, na desistência da compra pelo comprador, você, o vendedor, você tem o direito de reter uma multa de 25% do valor do imóvel quando não está em regime de afetação e 50% quando tem regime de afetação. Já entendeu que o que você precisa saber agora é o que é regime de afetação. Regime de afetação é quando existe uma segregação do patrimônio para a construção de um imóvel específico, de uma construção de um empreendimento. Aquele patrimônio é considerado um patrimônio autônomo, independente do patrimônio geral da incorporadora, da construtora. Então, quando está em regime de afetação, quando existe essa independência, a multa total que pode ser cobrada é de 50%. E você vai perceber que grandes construtoras normalmente trabalham com um regime de afetação. E agora, para você entender um caso concreto, entender como que a sua defesa vai fazer diferença, eu estou trazendo um caso aqui de uma rescisão contratual com o foco na defesa da incorporadora ou da construtora. Nesse primeiro caso, então, é uma defesa de um comprador que está pedindo inversão do ônus da prova, então, que a construtora, a incorporadora, comprove tudo. Rescisão do contrato em reembolso do valor pago com retenção de, no máximo, 20% do valor do imóvel. Reembolso seja feito em parcela única com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e condenação da ré no pagamento de 20% do valor da condenação a título de honorários sucumbenciais. Daí veio a sentença que mostrou para o comprador que não é bem assim. Ele tem os direitos, mas os direitos são bem regulamentados, ele tinha que ler o contrato, tinha que saber da lei antes de ajuizar a ação. A sentença veio da seguinte forma: para rescindir o instrumento particular de promessa de venda e compra e coordenar a requerida restituição de 52 mil ao autor, com desconto em favor da requerida do percentual de 15% sobre o referido montante. Veja que a sentença não foi favorável. Falou, olha, você vai ficar com 15%, construtora.
Mas daí veio o advogado, fez um bom trabalho, fez uma apelação, foi para acórdão. A apelação é basicamente, reforma essa decisão aí, não faz sentido, tem a lei geral do distrato. Então, para declarar a rescisão, sim, do negócio, mas a retenção de 50% dos valores pagos, uma vez que o imóvel estava em regime de afetação. E ainda fez um pedido subsidiário de reter pelo menos 20%. Se você não for seguir a lei, pelo menos deixa 20% aqui, que foi o que o cliente falou na inicial, né? O que o autor falou na inicial. Deixa pelo menos os 20%, né? Não exagere só 15% pra gente, não faz sentido. Mas o acordo veio, reformou a decisão e seguiu a lei geral, que faz todo sentido. Então, majorou o percentual de retenção em favor da ré para 50% dos valores pagos pelo autor a serem restituídos após a expedição do habite-se ou a revenda do imóvel. Então, essa retenção e a devolução ao comprador, ela funciona da seguinte forma: a construtora ou incorporadora tem o dever de devolver o valor corrigido monetariamente a partir do momento em que ele consegue revender a unidade ou da expedição do habite-se. Então não é imediatamente. Então você cancela com a construtora, cancela com a incorporadora, mas não revê o dinheiro, não tem o dinheiro descontado a multa na hora, só após a venda da unidade ou após o habite-se. E ainda, nesse caso, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor de condenação. Então, esse advogado do autor não deve ter ficado muito feliz e nem o próprio autor. Então, é preciso você estudar tanto para defender, também para entrar e propor a ação. Não vai propor uma ação que não tem pé nem cabeça. Mas as pessoas, a gente sabe que tem pessoas, às vezes, que fazem isso. Às vezes nem é só o advogado, o cliente quer muito, vai lá e acaba cedendo para o cliente e propõe uma ação dessa. Onde que está o fundamento dessa decisão? Então, o primeiro fundamento, vou colocar lá o artigo 67A da Lei do Distrato, parágrafo 5º, que diz: quando a incorporação estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação, o caso em questão, deduzidos os valores descritos nesse artigo e atualizados com base do índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso 2 do caput desse artigo seja estabelecida até o limite de 50% da quantia paga. Isso aqui está dizendo exatamente que a incorporadora pode cobrar uma multa de 50% do valor já pago pelo comprador, e esses 50% a serem devolvidos precisam ser corrigidos monetariamente pelo mesmo índice de correção das parcelas, mas devem ser pagos 30 dias após o habite-se ou após a nova venda dessa unidade. Então esse é o primeiro caso de defesa. Você vai lá, teve o autor que entrou pedindo que fosse retido no máximo 20% do valor. A decisão foi contrária, respeitou a lei geral do distrato, foi retido 50%. E ainda o advogado da parte ré teve direitos honorários sucumbenciais. Agora eu vou trazer o segundo caso para aumentar o contexto de atuação para você. Esse segundo caso é muito parecido. Então teve a rescisão do contrato e foi pedido pelo autor devolução de 80% do valor pago e antecipação dos efeitos da tutela. Então ele pediu para suspender a exigibilidade das parcelas futuras, para que não cobrasse taxas condominiais e nem demais despesas e para não colocar o nome do autor em órgãos de proteção de crédito. A sentença foi parcialmente procedente, parecido com aquele caso, que condenou a requerida devolução de 80% dos valores pagos. Mas daí veio o pedido de apelação, uma reforma da sentença, e o acórdão decidiu da seguinte forma, vou colocar na tela para vocês verem. A incorporação está submetida ao regime de patrimônio de afetação, que a gente já viu que é importante analisar para a defesa do teu cliente. E nesse caso, é válida a retenção de 50% do valor pago a título de preço do imóvel até o momento da rescisão. Trechinho curto e direto para você ver que você precisa estar muito atento e que existem sim esses casos acontecendo no Brasil de pedidos indevidos, ações indevidas pedindo uma restituição, uma devolução muito maior do que tem direito. Então, você vai de novo fundamentar no artigo 67A, parágrafo 5º, que está determinando expressamente que tem direito sim a reter 50% desse valor. E ainda tem uma jurisprudência do TJSP, pode fazer sentido para o seu caso, que é: negócio celebrado após a entrada em vigor da Lei 13.786 de 2018, praticamente hoje, 2024, qualquer imóvel na planta vai estar após essa lei, submetido a patrimônio de afetação, tem a observância que possibilita a retenção de 50% da quantia paga na devolução dos valores. Aqui, nesse caso, nessa ação, eu acho importante você observar
3 pontos fundamentais para você não cometer erros às vezes básicos que vão prejudicar a sua ação, teu cliente e às vezes até a reputação do teu escritório. Primeiro é não verificar se estava em regime de afetação, porque isso vai determinar a quantia que tem que ser devolvida. Então, primeiro ponto, está ou não em regime de afetação. A segunda é ver quando que foi assinado o contrato de compra e venda. Se foi antes de 27/12/2018, então não é válido a lei do distrato. Mas como a gente está em 2024, acho que não sei se tem talvez alguns pouquíssimos imóveis na planta que foram celebrados antes de 2018, praticamente todos os contratos recentes de agora vão ser posteriores a 2018, mas você tem que conferir. Tá bom? Você tem que conferir, não dá para deixar de conferir. E um terceiro erro bem comum é aplicar o índice de correção errado. Normalmente, esses contratos, a correção INCC e a devolução das parcelas, às vezes querem que aplique o IPCA e INPC, que são maiores historicamente que o INCC. Então é importante você aplicar o INCC também na devolução, na correção do valor a ser devolvido para o comprador e não aplicar um índice que seja maior, porque isso vai prejudicar o teu cliente na defesa. Então, se chegar uma empresa em teu escritório de advocacia e você conhece essa ação, você pode ou atuar para ela nessa defesa ou indicar para um colega que atue nessa defesa. Você já fica com um radar bem aberto para captar esse tipo de ação aí para o teu escritório de advocacia. Se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do vídeo, você coloca o gostei aí, se inscreva no canal e se você tiver alguma ideia de conteúdo que a gente possa colocar aqui, ações para serem analisadas, deixa aqui no comentário. Nós estamos analisando ações de diversas áreas do direito para mostrar para você possibilidades de atuação ou possibilidades de parceria, que você precisa ficar com um radar bem ligado para identificar aí na sua advocacia. Obrigado, até o próximo vídeo.